Atenção porque vai começar a aula de matemática. Vamos para mais uma aula de matemática, nono ano, aula 12, certo? Começando com a resolução dos exercícios da aula 11, a primeira questão é do Saresp 2010, certo? Então ele diz o seguinte: para ir do ponto A ao ponto B, tomar o lanche, Carlos calculou que deverá andar uma raiz de 1.800 metros, né? Só que ele quer saber quanto dá a raiz de 1.800 metros. Primeiramente, você vai ter que fazer a decomposição por primos, ok? E utilizar as propriedades da aula passada, certo? Sabendo aí nessa questão que a resposta é 41, ok? No segundo exercício, ele diz o seguinte: Sebastião comprou um terreno e percebeu que as medidas estavam em forma de radiciação, como mostra a figura, certo? Então, quantos metros tem essa medida? Então, perceba que eu tenho uma raiz cúbica de 216 metros, né? Novamente, eu tenho que fazer a fatoração, ok? Eu posso fazer a fatoração ou decomposição por primos, né? E vou obter a resposta lá, aonde diz que raiz cúbica de 216, né? De 216, eu posso escrever com raiz cúbica de 6 ao cubo, certo? Cancelando aqui das propriedades lá que a gente viu, né? Ou podendo escrever o seguinte, ó, 6, onde eu tenho o expoente do 3 dividido pelo próprio 3, certo? Que é o índice da raiz. E tem uma resposta de 3 dividido por 3, que é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Então a resposta aí seria 6 metros. Na questão número 3, diz o seguinte: ao construir um muro, percebeu-se que faltavam alguns tijolos. Para terminar, o pedreiro mandou uma nota para o dono do muro, dizendo que faltava raiz quadrada de 1024. Então perceba aí que o pedreiro fez meio que uma sacanagem com esse dono aí do muro, né? Quantos tijolos faltavam para terminar o muro? Então, novamente voltando, o pedreiro era muito inteligente e utilizou uma forma inusitada para dizer quantos tijolos faltavam, né? Primeiramente eu faço a decomposição ali pelos números primos e vou perceber que eu tenho uma sequência de 10 vezes o número 2, né? Então o número 1024 eu posso escrever como raiz de 2 ao quadrado. Percebo que aparece 5 vezes aí, né? Mas todo número, quando eu tenho o expoente dele igual ao o índice da raiz, eu posso fazer essa mesma coisa. Então eu tenho a resposta de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou, né, para os mais entendidos, 2 elevado à quinta, né? A terceira questão. E a resposta é o que? 2 elevado à quinta é 32, certo? Então, muito fácil a resolução dessas questões, né? Na quarta ele diz o seguinte: Paulo pediu a senha da internet de Pedro. Pedro falou para Paulo que a senha era raiz cúbica de 343, raiz quarta de 1296 e a raiz sexta de 729. Qual era a senha de Pedro? Então perceba que é uma formação para a senha inusitada também, né? Ou seja, Pedro tinha noção de radical. Para o primeiro caso, raiz cúbica de 343, eu faço a decomposição também por primos. Eu tenho lá o número 7, né? Perceba que o 7 ele vai aparecer 3 vezes. Então, 347 eu posso escrever como raiz cúbica de 7 à terceira, porque o 7 apareceu 3 vezes na decomposição, né? Eu posso escrever também como 7 elevado a 3 dividido por 3.
e tem uma resposta que é 7. Opa, então o primeiro número da senha de Pedro é 7, né? Na raiz quarta de 1296, eu faço a decomposição e tenho que 1296 pode ser escrito como 6 elevado à quarta. Da mesma forma como o índice é igual ao expoente do número, eu posso fazer a divisão de 4 por 4, ou seja, o expoente pelo índice da raiz, e tenho 6. O segundo número da senha de Pedro é 6, né? E para finalizar a senha de Pedro, eu tenho lá aqui a raiz sexta de 729. Fazendo a decomposição lá, eu observo que o 3 aparece 6 vezes, né? O 3 aparece 6 vezes. Então, a raiz sexta de 729, eu posso escrever como raiz sexta de 3 elevado à sexta. Novamente, eu divido o expoente do número do radicando pelo índice da raiz e tenho 6 dividido por 6, que é 3. Opa, então a senha de Pedro é 763, que seria a letra C, ok? Na quinta e última questão, ele diz o seguinte: João mediu a lateral de um tanque e percebeu que a medida deu um valor diferente, ou seja, raiz cúbica de 512 dividido por 8. Então ajude João a resolver o problema da medida. Aproveitem que assistiram a aula anterior, a 10, né, de matemática, e só relembrar para ajudar João. Qual a medida da lateral do tanque? Então, ó, vamos lá. Primeiramente, eu posso escrever, né, a raiz cúbica de 512 dividido por 8. Eu posso escrever ela dessa forma, certo? Como raiz cúbica de 512 sobre a raiz cúbica de 8, né? Então eu sei que a raiz cúbica de 512 eu posso escrever como raiz cúbica de 8 ao cubo, fazendo a decomposição, certo? E a raiz cúbica de 8 eu posso escrever como raiz cúbica de 2 à terceira. Novamente eu divido o expoente do radicando pelo índice do radical e tenho o 8. E embaixo a mesma coisa, aonde eu tenho 2. E 8 dividido por 2 é 4, certo? Muito fácil e parabéns para quem acertou essa questão. A nossa aula, ela vai tratar uma coisa bem diferente, como interpretação e resolução de problemas envolvendo razões entre grandezas de espécies diferentes. Como assim, professor? Eu posso fazer uma razão, como por exemplo, quilômetro por litro, ou seja, eu vou viajar para outra cidade e quero saber quantos quilômetros o meu carro faz com 1 litro de gasolina, certo? Ou seja, quantos habitantes eu posso ter por uma área, certo? E assim sucessivamente. Vamos lá para a nossa aula. Razão entre grandezas diferentes. Então, o que seria uma grandeza? A grandeza é tudo que pode ser medido, como distância, tempo, massa e sucessivamente, né? A razão não passa de uma divisão, ou seja, eu tenho duas grandezas diferentes, como distância e tempo, ou distância e massa, e assim sucessivamente, certo? Eu posso fazer a divisão entre elas. Como assim? O primeiro exemplo que a gente tem é o seguinte: velocidade média. Na velocidade média, né, vamos colocar aqui o Vm, eu tenho o quê? O meu espaço. O que seria o espaço? Uma distância percorrida, certo? Uma distância percorrida em quilômetros ou metros, certo? Sobre o tempo, ou seja, o tempo que eu gastei para percorrer essa distância. Então, na velocidade média, eu tenho o espaço percorrido sobre o tempo que eu levei para percorrer essa distância, ok? No segundo, eu tenho o consumo médio, como eu falei lá atrás, né? Eu vou ter lá
um consumo de combustível, né? E o espaço percorrido, né? Novamente, como se for igual à velocidade, eu tenho o espaço percorrido, né? E o volume, né? Do combustível ou de outra coisa que eu gastei nesse percurso, certo? Então eu tenho o espaço e o volume. Então aí eu vou ter um consumo médio, ok? A densidade demográfica. O que seria densidade demográfica? Seria a quantidade de habitantes, né, por uma área. Então vou ter lá a quantidade de habitantes por uma área. Então digamos, se eu tiver 2 habitantes por área, quanto vai ser a minha densidade demográfica? Certo? Daqui a pouco a gente vê os exemplos aí. O outro caso seria uma densidade absoluta ou massa específica. Guardem isso daí que lá no primeiro ano vocês vão ver isso em física, ok? Então, a densidade absoluta, eu vou ter a massa de um corpo sobre o volume, certo? Então, aí eu tenho uma densidade absoluta, a massa sobre o volume, né? Vamos lá para os exemplos ou aplicações. No primeiro exemplo, ele diz o seguinte, ó. Percebam aí que a gente já vai fazer de densidade, né? De densidade demográfica. Então ele diz, ó, o estado do Ceará, no último censo, teve uma população avaliada em 6.701.924 habitantes. Sua área é de 145.694 metros quadrados, ok? Determine a razão entre o número de habitantes e a área desse estado. Então, ó, o que significa essa razão? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho a quantidade de habitantes. Qual é a quantidade de habitantes? 6.701.924 habitantes. Vou dividir isso pela área. Qual é a área? 145.694 km². Então, a resposta foi de quê? 46 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a cada quilômetro quadrado eu vou ter 6 habitantes. Beleza? No segundo, a gente já vai fazer uma de velocidade média. Perceba aí que eu vou utilizar quilômetro e hora. Se eu utilizasse metro, no tempo eu teria que usar segundo, ok? Então isso aí a gente vamos descobrindo aos poucos. Então aí ele diz o seguinte: Moacir fez o percurso Rio-São Paulo. Qual é a distância lá? 450 quilômetros em 5 horas. Qual a razão entre a medida dessas grandezas? Então, ó, lá na velocidade média, eu tenho um espaço percorrido, que seria de 450 quilômetros, e o tempo gasto por Moacir, que foi de 5 horas, certo? Então, só vou substituir, ó, no espaço 450 dividido por 5 horas. Então, a velocidade média de Moacir nesse percurso é de 90 km por hora. Mas perceba que é uma velocidade média, né? Ou seja, uma velocidade que vai variando. Ele pode ir a 100 km, a 50. Dentro desse percurso, a velocidade média dele foi de 90 km por hora. Beleza? No exemplo 3, a gente já vai trabalhar sobre um consumo aí, né? Então, ó, Beatriz foi de São Paulo a Campinas, ou seja, 92 quilômetros, no seu carro. Foram gastos nesse percurso 8 litros de combustível, né? Olha aí, ó. Qual a razão entre a distância e o combustível consumido e quanto ela gastou, sabendo que o litro custa 5,29? Então, vamos fazer aí, ó. Perceba que eu tenho o espaço que ela fez a viagem de 92 km. E o volume de gasolina gasto foi de 8, certo? Então, ó, o consumo de Beatriz foi de 11,5 km por litro e o gasto foi de R$ 60,83,
Ok? Muito fácil. Na quarta questão, ele diz o seguinte: um cubo de ferro de 1 centímetro de aresta tem massa igual a 7,8 gramas. Né? Determine a razão entre a massa e o volume desse cubo, desse corpo. O que significa essa razão? Então, ó, quando ele diz que tem 1 centímetro de aresta, né, eu posso dizer que esse cubo tem 1 centímetro cúbico, o volume dele é de 1 centímetro cúbico, certo? Mas por quê, professor? É como se eu medisse o comprimento, a largura e a altura. Como ele disse que tem 1 centímetro de aresta, eu faço 1 vezes 1 vezes 1. Que eu tenho aqui 1 vezes 1 vezes 1, 1 centímetro cúbico, ok? Então, perceba, na densidade absoluta, né, que é a massa sobre o volume, ó, na densidade absoluta, eu tenho a massa sobre o volume, né? Se eu tenho a massa sobre o volume, vou substituir. Qual é a massa do corpo? 7,8 gramas. Certo? 7,8 gramas. Dividido por 1 centímetro cúbico. Então, qual é a resposta aí? Então, eu tenho que a densidade absoluta desse corpo é 7,8 gramas por centímetro cúbico, ok? Então, a densidade demográfica aí, ou a densidade absoluta, é de 7,8 gramas por centímetro cúbico, beleza? Vamos para a próxima. Opa, não tem a próxima? Então, boa aula e até a próxima. Tchau, muito obrigado.